Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Meu amigo Neto prepara as fotos lá do aniversariante de ontem, né? Aliás, de anteontem. Ele aniversariou na segunda-feira. Só que na segunda-feira não temos Boa Noite Rio Branco. Então, mesmo tardiamente, vamos prestar aqui a homenagem ao aniversariante de segunda-feira, o nosso amigo empresário Aden Araújo. Aden Araújo da Silva, que não está no Acre, né? Está, olha aí, ele com a esposa aí, Dona Leudes, estão nos Estados Unidos, só voltam no final do mês, estão em férias. Tem mais algumas fotos aí, pode soltar aí. Tá. Aden Araújo completou mais um aniversário anteontem, no dia 23. A ele e toda a família, nossos votos de parabéns e muitos anos de vida, saúde e felicidade. Tá bom? Fica aqui o registro, tá? Que Deus continue a abençoar a vida dele, da família dele e das empresas que ele representa, né? O Grupo Araújo. Aqui no Acre e também em Rondônia. Em nome de toda a equipe, nossos parabéns e votos de muitos anos de vida, saúde e felicidade. Tenho o prazer de voltar a conversar com o secretário de Segurança Pública, doutor Emilson Farias, com o apoio da Purifique, da New Flex e também do Grupo Araújo. O Supermercados Araújo e o Araújo Mix. Tem sempre uma promoção especial no Araújo para você. E outra coisa, você sempre encontra alguém bem-humorado para lhe atender, né? Dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário, claro. Isso resolve o problema de muita gente, sabia? Às vezes a pessoa chega com mau humor e é tão bem atendido, né? Tão bem recebido, que aí muda, passa a ficar também contente. Isso é bom. O Araújo oferece a você um amplo e moderno estacionamento, ambiente climatizado, seguro, moderno, aconchegante. Fazem de tudo isso fazem mais que um supermercado, e sim um ponto de encontro de pessoas de bom gosto. Você gosta de fazer economia, você sempre encontra alguém no Araújo, um colega de trabalho, um vizinho, um amigo, um parente, enfim. Porque assim como você, essas pessoas também gostam de fazer economia e frequentar um ambiente seguro, saudável. Tudo isso o Araújo oferece para você. Tanto nas lojas convencionais quanto no Araújo Mix, que é da mesma empresa, né? Aliás, do mesmo grupo empresarial. Ok? Muito bem. Secretário, fique à vontade para responder a pergunta feita no bloco anterior. Não é um sinal de fraqueza do poder público quando é obrigado a transferir bandido de um estado para o outro, às vezes até de uma região para outra, como forma de conter o avanço das ações criminosas de determinadas facções? Muniz, nós temos hoje no Brasil 5, salvo engano, 4 presídios federais. Que eu sempre disse, vive um primeiro mundo, enquanto os presídios dos estados vivem num terceiro, num quarto mundo. Então, as realidades são completamente distintas. Inclusive por conta desses contingenciamentos de repasses que acabam não se consolidando, que agora está se consolidando por uma determinação judicial. Não tem favor. A justiça determinou e está se passando, como tem que ser. Mas nós, na semana passada, tivemos com os governadores da região norte, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com o presidente da República, com o ministro da Justiça, a doutora Nazaré estava lá, representando o estado do Acre, e naquela ocasião a gente colocava algumas situações que são necessárias. Alguns pedidos. O primeiro pedido, que aí eu já queria começar pelo primeiro para poder responder objetivamente a tua pergunta, era que presos transferidos do estado de origem ficassem cumprindo a integralidade da pena no local em que foi. Então, passar um ano e voltar? Não. Vai lá e cumpre a pena. Se tem 20 anos para cumprir, que cumpra os 20 anos lá. Então, esse foi um pedido que acredito que vai acabar sendo autorizado pelo governo federal, pela União. Esse foi um pedido. E isso não é sinal de fraqueza. Isso é demonstrar que a União precisa fortalecer mais, fazendo com que tenhamos mais presídios federais, para que a gente tenha o preso tendo medo de cana. Por que a gente criou o RDD? Aqueles que a gente precisar extrair, nós vamos extrair. Mas uma vez criado o RDD, o preso está lá numa cela sozinho, com uma hora de direito a banho de sol, com uma roupa de cama, com material de higiene pessoal, sem visita íntima, sem nenhuma regalia como televisão,
como outras coisas que acaba tendo dentro de um presídio, por razões muitas que a gente precisa combater. E aí, quando eu digo combater, somos todos nós, inclusive melhorando uma legislação. Porque, Muniz, pasme, quando você coloca também a situação do bloqueador de celular, que tem que evoluir para isso, que tem que caminhar para isso, que é uma situação que daqui a pouco vai estar consolidada no estado do Acre. Bloqueador de celular nem sempre resolve a questão. A Alcaçuz tinha bloqueador de celular, porque existem torres que aumentam o sinal às vezes, e ali dentro ainda consegue pegar. Então, é uma discussão. Será que eles estão a construir torres também próximo aos presídios? Nós temos que... Tem próprias operadoras. Eu estou dizendo que as operadoras tem que ser conversado também com as operadoras. É isso que eu estou dizendo. Tem que conversar também com as operadoras, tem que conversar com o judiciário, tem que conversar com o legislativo, que tem que entrar nessa discussão. Essa semana eu recebi visita do senador Jorge. Só falta agora os bandidos criarem bloqueadores para bloquear os celulares do pessoal da segurança. Mas isso é bom. Ter o bloqueador de celular é bom, mas não é solução para o problema. Então, o que eu estou dizendo, e tenho dito sempre, é que não existe uma solução única e nem mágica. É um conjunto. Tem que ter muitas ações. Então, veja, o outro pedido que nós fizemos, para que o Exército viesse, não para dentro dos presídios. Nós temos lá nossos policiais fazendo lá, e os agentes penitenciários, revista diária, movimentação de preso, fazendo aquilo que é a expertise dele. O Exército não tem ainda expertise para isso. E a proposta era que o Exército viesse para fazer uma revista e retornasse. Então, nós pedimos, os governadores da região amazônica, junto com o Mato Grosso do Sul, pediram, apresentaram uma carta ao presidente pedindo para que as Forças Armadas viessem tomar conta da fronteira. Aí as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Nós temos uma Amazônia legal, nós temos mais de 1.300 quilômetros de fronteira seca, fronteira cheia, só aqui no estado do Acre. Imagina o Amazonas. O que é entrar por um rio Solimões? O que é esse mercado da droga? Então é melhor combater a droga no atacado, na entrada, do que depois combater no varejo. Então essa é a sensibilização que foi feita com o presidente, acredito que ele vai autorizar. Na verdade, ele já sinalizou positivamente, imediatamente lá, e nós estamos formalizando o pedido. Nós já conversamos com o pessoal do Exército e de maneira informal, eles já até iniciaram operações ontem nas nossas fronteiras. Mas a gente quer Marinha e Aeronáutica. Marinha, principalmente para aquela área de Cruzeiro do Sul, que é importante. E o outro pedido que nós fizemos, que foi feito, além de outros, mas vou me limitar a esses 3, foi o financiamento da segurança pública dos estados. Passou da hora da segurança pública ser enxergada como prioridade. Então é aproveitar o momento para que a segurança pública tenha um recurso, a exemplo de um SUS ou algo criado parecido, para que tenhamos para a educação, para a saúde e para a segurança também, que não tem financiamento nenhum da União por fonte direta constitucional, que é isso que a gente está pedindo para o presidente da República. Eu acho que o fundo já funciona como isso? Como esse apoio? Não, o fundo, você está falando do fundo penitenciário? Sim. O fundo penitenciário é específico para aquilo lá. Não é na ação da segurança. E é um recurso, Muniz, é um recurso. Para onde que soma esse fundo penitenciário? Como é que é feito esse bolo? Ele não tem como conter violência, já é para amenizar os efeitos. E como que é feito esse bolo do fundo penitenciário? Através das nossas fianças. São as nossas fianças que são recolhidas lá na delegacia por conta das nossas forças de segurança pública, que depois vai para o Fundo Penitenciário Nacional e que fica contingenciado, que vai só para as penitenciárias federais. Aí foi preciso entrar com ação para dizer, não, é nosso, tem que vir para os estados. E aí o STF determinou e acabou ouvindo esses 44. E qual é a expectativa de vocês em relação a esse pleito? Eu acho que, com relação à situação do recurso, eu acho que é o mais complicado. Eu acho que é mais complicado porque, falando objetivamente, de maneira transparente, quando fala-se de dinheiro, parece que a coisa fica mais complicada. Então, o presidente não disse nem que sim, nem que não, ficou de analisar, mas eu acho mais Mas complicado. Aí o Congresso pode entrar em ação, Eu acho que todos nós temos que entrar, sabe? É responsabilidade aprovando de todos. uma lei, eu acho que o Congresso Nacional, acho que o Judiciário, eu acho que o Ministério Público, a sociedade civil organizada. Se é um pleito de interesse da sociedade, se a segurança pública hoje está na ordem do dia, é o momento da gente promover as reformas, não atabalhoada, não pelo calor da emoção, mas com toda a calma, com toda a serenidade, para poder avançarmos em algumas situações que é necessário avançar. Por exemplo, legislação. Está na hora. É o momento. O caldo de cultura é próprio para poder avançar com leis que, infelizmente, não pune aquelas pessoas que praticaram crimes graves. Estou falando de um latrocínio, estou falando de um homicídio.
Eu estou falando desse tipo de crime. Eu não estou favorável ao encarceramento de alguém que vai lá e furta um botijão de gás. Não é isso. Estou falando de pessoas que praticam crime e que fazem a conta e chegam à conclusão que compensa. Aqui não teria preso com a pena vencida? Olha, aqui está tendo, o judiciário está promovendo de maneira muito organizada um mutirão carcerário, a defensoria, através do Poder Executivo, está se unindo nesse mutirão carcerário e essa situação tem andado bem. Aqui no Acre nós não temos muito esse tipo de situação, não vou dizer que não exista, mas não é comum como no restante do Brasil. Secretário, olha só, de um lado, a própria oposição admitindo que, levando em conta as condições hoje oferecidas, até por conta de contingenciamento e tudo mais, das polícias civil, militar e própria federal, nós temos um sistema que está indo além do limite. Só que do outro lado tem setores da nossa sociedade que afirmam o seguinte: não temos segurança, temos uma sensação de insegurança contínua. Como que o senhor, como secretário de Segurança Pública, tendo passado uma temporada boa lá na Secretaria de Polícia Civil, encara tudo isso, absorve todo esse tipo de comentário de um lado e de outro, coisas extremas? É normal, e eu acho que não tem como não ter uma sensação de insegurança. Se você abrir hoje qualquer jornal da TV aberta à TV paga, você vai ser bombardeado por informações de insegurança. Não tem como. Não tem como. Veja, eu estou falando que 30 pessoas foram executadas num dia em Belém. Ora, como que isso não vai invadir como é que isso não vai invadir a casa do cidadão de bem? 60 pessoas morreram dentro de um presídio. Vídeos de pessoas sendo decapitadas dentro do presídio circulam nas redes sociais de forma absolutamente rápida e alucinada. Como é que uma pessoa que abre um vídeo desse não vai se sentir insegura, Muniz? Claro que vai se sentir insegura. Isso é natural. O que é que nós temos que fazer? Mas antes de falar o que o senhor tem que fazer, só para não perder o embalo, o senhor acha que estaria havendo por parte dos bandidos uma demonstração clara de vamos divulgar, vamos dar publicidade a isso, esses vídeos, para criar ainda mais um clima de terror, para provar que nós estamos no comando, no controle? Eu acho que tem, eu acho que tudo isso faz parte da sociedade moderna. E acaba aterrorizando a população. Eu acho que faz parte da sociedade moderna, que vive uma era da digitalização. Isso é normal. Eu acho que a gente só tem que aprender a trabalhar com essas coisas. E a gente tem que ter inteligência suficiente para poder neutralizar algumas coisas. Quando eu lhe digo para você, olha, ontem nós tivemos uma ação de investigação em que a polícia foi lá e tinha uma reunião do PCC e do B13. A polícia chegou lá e prendeu. Está saindo. Saiu hoje todos os jornais. Então, é inteligência, é capacidade de antecipação. Quando eu digo que a gente, em inúmeras situações, não ganha notícia, é porque a gente se antecipou. Então, é isso que a gente tem que continuar fazendo, é dessa forma que a gente tem que continuar trabalhando. Essa é uma coisa. A outra coisa é a sensação que você coloca. Como que diminui a sensação? Policiamento na rua. Respondendo de maneira assim, bem simples. É claro que, para não ser paradoxal, a segurança pública não tem soluções simples nem mágicas. Mas na sensação da segurança, é muito importante ocupar o território. É muito importante ocupar o asfalto. É por isso que a Polícia Militar tem se desdobrado e colocado os homens na rua. E mais do que isso, nós vamos estar, como eu disse, no mês de março, colocando mais de 50 viaturas na cidade de Rio Branco para as polícias. Nós vamos estar colocando motocicleta. Nós vamos estar colocando armamento, nós vamos estar colocando coletes, nós vamos estar colocando outros materiais de infraestrutura para que a gente melhore o que você chama de sensação. Nós vamos estar implementando no mês de março a polícia de proximidade, a polícia comunitária, que é uma mudança de filosofia. Isso melhora a sensação. Às vezes, o número nem melhorou, mas a sensação melhorou. Alguém que chega no aeroporto de São Paulo que encontra uma viatura, ele diz, opa, eu estou seguro. Mas o número pode estar lá em cima. Então, esses dois viés, subjetivo e objetivo, a gente tem que estar trabalhando a todo momento. Eu te asseguro o seguinte, que nós nos planejamos... Porque a sensação de insegurança talvez seja pior do que a insegurança, de fato. Isso tira a paz de todo mundo. Tira. E nós nos preparamos para isso. Como eu disse, nós não esperamos que o país, com 2 anos de PIB negativo, vá mudar essa realidade de uma hora para outra.
Então, e eu conversando com os demais secretários, a gente enxerga assim, a agonia de cada um, o desespero de cada um até certo ponto, e nós nos preparamos. Eu não sou vidente, eu não sou mágico, aliás, mágico não tem mais nem circo, mas como a gente se planejou, a gente espera que o planejado ocorra. Pode fugir? Pode fugir 10%, 20%, mas na medida em que a gente for ocupando o território, diminuindo espaço para a criminalidade, pode até ocorrer confronto policial com o infrator, pode até ocorrer, é uma coisa também que se espera dentro do planejado, mas que a gente vai diminuir esse território e vai diminuir o asfalto para eles, e que a gente espera já no mês de março, com toda a infraestrutura, com toda essa chegada e as operações dispostas, achando um ponto de equilíbrio entre Polícia Civil e Polícia Militar e demais órgãos que compõem a segurança pública, dentro desse amplo planejamento, esse sistema prisional, a gente espera, no mês de março, estar experimentando uma melhoria que eu acho que vai se estender ao longo do ano, e eu espero, Muniz, que a gente feche esse ano de 2017, eu vindo aqui no seu programa dizendo bem assim, ó, o número diminuiu para cá, para cá. De números eu estou falando, e aí vamos ter que trabalhar também a sensação, que é outro viés que a gente vai estar junto. Para encerrar, secretário, podemos afirmar que, ao contrário do que eles imaginam, os bandidos não estão no controle da situação. Eles vão sempre perceber que eles vão sempre ter muito claro e veraz que o filho teu não foge à luta. Nós não vamos fugir. Nós não vamos fugir do enfrentamento. Nós vamos diminuir espaço cada vez mais. Nós vamos colocar quem tem que ser colocado no devido lugar, com respeito aos direitos humanos, com respeito à legalidade, que é a nossa bandeira máxima, mas sem flores, com mão dura e com mão firme, sempre obedecendo ao princípio da legalidade. Conversei aqui com o secretário de Segurança Pública, doutor Emilson Farias. Secretário, foi um prazer recebê-lo aqui. Caso o senhor queira acrescentar algo, fique à vontade. Eu agradeço, Luiz, Sucesso. é sempre um prazer, e eu agradeço imensamente o espaço que a TV Rio Branco sempre destina para a gente, para que a gente possa falar sobre segurança pública. Se a gente falar 3, 4 blocos, 5 blocos, a gente fala porque o assunto é inesgotável. E agora, como eu disse, está aparecendo muitos especialistas, então é bom a gente aprofundar, é bom a gente discutir, porque a gente discutindo, a gente consegue achar juntos soluções melhores. Com certeza. Depois do intervalo comercial, eu volto para falar de uma ação social. Eu vou conversar com a Vanessa Coelho e também com a DG Cavalcante. Elas estão lançando uma campanha para arrecadar material escolar destinado às crianças carentes da periferia de Rio Branco. Até já.